Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é um dos nomes maiores da música angolana, o cantor e compositor Paulo Flores. Muito obrigado por estar connosco. Celebra este ano 30 anos de carreira, um percurso longo e que está muito ligado ao renascimento, à redescoberta, à nova popularidade do Semba. Gostava que nos falasse um pouco sobre o que é este estilo musical, Semba. Muitos lá em casa saberão, outros talvez não. E também um pouco sobre a sua relação com este estilo musical. No início da sua carreira até começou por outros registros, digamos assim, mas acabou por apostar no Semba e personifica, quiçá, este grande recrudescimento do Semba nos últimos anos, nas últimas décadas. Sim, para já agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui também em representação de tudo o que nos une e em particular a língua portuguesa, que no fundo foi o que me fez começar a pensar e a forma que me fez também sentir a maneira certa de comunicar com os outros. Eu comecei muito cedo. O meu primeiro disco de originais eu gravei com 16 anos de idade. O segundo com 17 e quando dei conta já estava em cima do palco, às vezes sem perceber bem como. Era muito tímido nessa altura. E o meu pai era DJ, que tinha uma grande coleção de músicas do mundo inteiro e foi aí que eu comecei também a assimilar desde a música portuguesa, a música brasileira, a música da América Latina, da América do Norte e as minhas avós que cantavam muito as músicas em quimbundo, isto nós a viver em Lisboa, porque o meu pai ficou em Luanda, eu fui com as minhas avós e com a minha mãe, com a minha tia para Lisboa, estudava em Lisboa e ia sempre de férias todos os anos a Luanda. E lembro-me que o primeiro disco que eu gravo foi muito com esse incentivo do meu pai, que gostou do meu talento e dava-me toda a força para eu ir para cima do palco. E lembro-me que fizemos um trabalho, na altura com o arranjo do Eduardo Paim, que acabou por ser aquilo que hoje em dia as pessoas chamam de kizomba, né? Porque naquela altura ouvia-se muita música de Zuca em Angola, do Caribe, música brasileira, mas a música de Angola ela não tocava quase, praticamente, nem nas rádios, nem nas festas. Então nós queríamos também tocar e ser conhecidos no nosso próprio quintal. E os primeiros discos eles foram muito alicerçados nessa musicalidade que eles chamam kizomba e ao mesmo tempo também na memória das histórias que as minhas avós me contavam, que a minha mãe me dizia, da saudade que elas tinham da sua terra, do amor ao lugar. Foi tudo isso que me fez no início e fez os meus primeiros discos um pouco mais alicerçados nessa nostalgia e também no ritmo mais dançante kizomba. Depois, com o tempo, quando eu comecei a ir mais a Angola já como cantor, eu percebi que ninguém mais fazia Semba e o Semba ele ia se perdendo. E lembro-me até na altura que gravei o meu primeiro disco com o Semba, que era o Canta Meu Semba, acho que foi em 94. Os próprios cantores antigos de Semba diziam não grave Semba porque ninguém vai ouvir. E pronto, e também Mas enganaram-se. Enganaram-se porque eu acho que enganaram-se bem, felizmente também, porque no fundo eu também vejo a música e a arte como uma maneira de me expressar, mas também gosto que tenha alguma utilidade, né? E comecei-me a lembrar das músicas que as minhas avós me cantavam em casa em Lisboa, muitas vezes cheias de ritmo, cheias de alegria por estar a cantar a música, e quando eu perguntava a tradução, porque normalmente era em quimbundo essas músicas, era muitas vezes uma história de dor. E mesmo a minha musicalidade e forma de escrever acho que está muito alicerçada nisso, nesse direito de celebrar a nossa própria dor. Às vezes parecia que as minhas avós, só o facto de poderem pensar na sua terra, que era o lugar onde elas queriam morrer e voltar sempre, fazia-lhes ter essa alegria, mesmo que a história que a música contasse fosse de alguma maneira triste, né? Então eu fui rebuscando essas memórias de infância, essas canções que as minhas avós me cantavam e dali fui reconstruindo um pouco o género, fui fazendo também músicas minhas e regravando alguns clássicos, rebuscando também essa memória que hoje em dia, felizmente, já está bem mais presente na música de Angola. Mas então, comparativamente com outros ritmos africanos e angolanos, o que é que distingue então o Semba, em termos musicais? Bom, quer dizer, a classificação musical normalmente é um 4x4 normal. Mas o Semba tem aquela história de ser, exatamente por isso, um ritmo que punha toda a gente a dançar. E muitas vezes era uma forma de reivindicar os direitos
que na altura se procuravam ter, né? Como a liberdade, como a independência. E era engraçado ver toda a gente a dançar junto, né? Os portugueses, os angolanos, e o Semba tinha essa força, essa particularidade de fazer passar uma mensagem do Museque em quimbundo e ao mesmo tempo sempre com a rítmica pungente que dava sempre também um colorido diferente. E para além disso, a própria origem da palavra significa uma umbigada, que é aliás uma dança que nós temos que era feita em casal, de braço dado. Muito sensual. A macemba. Mas curiosamente, no início era engraçado, porque tinha inclusive uma sanfona, que era um legado deixado pelos holandeses, em que se tocava muito na ilha de Luanda, e os casais, os homens usavam um fato e gravata clássico, e as senhoras vestiam-se com as suas capulanas, que nós chamamos de beçanganas em Angola, e era no fundo uma dança quase como se fosse uma dança medieval, com os braços dados, mas quando chegava ao tempo forte, juntavam o umbigo e conforme o tempo da música ia passando, ela ia acelerando, e essa umbigada é de facto o Semba, a palavra significa isso, que foi também levada pelos escravos e que de alguma forma também no Brasil depois desenvolveu-se de outra maneira, né? E depois mais tarde, quando nós passamos para os instrumentos harmónicos, o nosso Semba também ele já recebe as influências do próprio Brasil, do próprio samba, da música de Cuba, do Congo. E então é um pouco toda essa mistura que faz o Semba. As suas letras também tiveram sempre uma relação muito forte com a realidade angolana, os sofrimentos e as esperanças do povo angolano. Alguma vez sentiu que a sua liberdade de expressão estava, de alguma forma, em risco? Eu era muito inconsciente, porque eu não tinha sequer noção do contexto político das minhas músicas. Aliás, como eu lhe disse, as primeiras foram feitas com 16, 17, 18, que são clássicos que tocam até hoje, mas que naquela altura eu fazia por intuição. Era quase, como eu digo, a criatividade, as palavras saíam antes do pensamento. E houve músicas que eu fiz com essa idade que eu só percebi o seu contexto quando já tinha 30 anos, 32. Então, nunca me senti pressionado, né? E nunca senti essa história de ter que ser censurado. E depois, com o tempo, também acho que é uma coisa natural, porque nós muitas vezes é que nos censuramos a nós próprios, né? Somos muitas vezes nós o nosso próprio lobo. E eu, sinceramente, nunca senti a necessidade de parar ou de retrair o que eu sentia, porque sabia também que o que me faz escrever é, de facto, o amor ao lugar, é o amor às pessoas, os seus afetos, a sua generosidade, a capacidade que tem para se reinventar perante todas as dificuldades. E com o tempo e com a idade fui percebendo o privilégio que era, para além de eu estar a desabafar e a fazer, quase a minha música funcionou também como um bálsamo para mim próprio, estava também a tocar a vida das pessoas e de alguma forma a representar os angolanos e africanos e portugueses que sentem como nós as questões da liberdade e do mundo melhor. Como é que vê a situação de Angola nos dias de hoje, com esta mudança que houve? Em termos de poder, o aparecimento de João Lourenço, a saída de cena de José Eduardo dos Santos, Angola está melhor hoje? Eu acho que Angola está com os seus cidadãos, né, a sentirem-se mais representados. Às vezes a comida no prato ainda falta um bocado, mas faltam-nos as coisas mais importantes, naturalmente, que é dar mais competências, mais recursos humanos, mais educação. Isso, de facto, continuar a cultivar a possibilidade das pessoas terem um pensamento livre e a pensar num futuro melhor, mas ao mesmo tempo acho que o que acontece hoje é quase como se houvesse um tirar de um peso dos ombros, uma vez que as pessoas começam a sentir-se representadas. E a classe política também já percebeu que não dá mais para continuar sem pensar nas pessoas, não é? Agora temos um caminho longo pela frente. O que me dá muita esperança, de facto, é a juventude, a sua capacidade, a sua criatividade de pintar todas as telas. Ainda ontem eu estava a falar com os meus colegas do teatro, do Ilinga Teatro, que também vieram aqui a Macau connosco, e é curioso ver que tu em Luanda és capaz de ter um teatro em condições,
mas és capaz de ver teatro em vários bairros, em vários moceques, em várias escolas, em várias províncias. E é essa capacidade, essa vontade da juventude de se afirmar, de fazer os seus testemunhos, de explicar as suas histórias e as suas vivências, que me dão de facto muita esperança. Acho que esta mudança política também veio-nos mostrar que afinal era possível mudar. Que só isso já era complicado nós pensarmos há um tempo atrás. Até há não muito tempo atrás. A socióloga Filomena Nascimento diz que as suas letras têm uma forte memória territorial. Como é que olha para esta afirmação? Não sei, tem isso mesmo, é um grande amor ao lugar, não é? E isso tudo começou por causa dessa história das minhas avós. Porque eu quando fui viver para Lisboa, com as minhas mães, com a minha mãe, com a minha tia, com as minhas avós, eu tinha 3 anos de idade. E a minha avó, quando eu tinha 25 anos de idade, ela ainda me dizia: "Ó Paulinho, não assobies à noite que isso se chama cobra." Porque ela estava habituada e cresceu na fazenda, cresceu no mato, né? E essa africanidade, essa genuinidade intrínseca nelas foi de facto a minha grande inspiração. E depois, às vezes, eu lembro-me, nós vivíamos em Queijas nessa altura, nós éramos, se calhar, mais o meu primo Ricardo, a prima Lila, o tio Luís, o irmão da minha mãe. Chegou uma altura que éramos cerca de 15 pessoas ali, naquele espaço pequeno que muitas vezes era Angola, porque as minhas avós conversavam em quimbundo, comíamos funge. Mas o que mais me marcou e que acho que no fundo foi o que me salvou foi os afetos, né? A questão de toda a gente gostava de nós. A minha avó gostava de nós, o tio gostava de nós, a tia, a mãe, e nós, os primos, todos juntos, às vezes dormindo juntos no mesmo espaço. E às vezes eu falo com os meus primos e tenho aquela sensação, hoje que as nossas avós já não estão vivas, que de facto aquele é um momento das nossas vidas que nós sentimos mais falta. Então é isso que acontece com a minha música, é um amor ao lugar e às suas pessoas também. Esses afetos que referia também se têm feito sentir ao longo dos anos de outra forma, naturalmente, pela forma como é acarinhado pelo público, e diz inclusivamente que as pessoas tendem a desabafar muito consigo. Porquê é que acha que isso acontece? Olha, essencialmente porque eu acho que eu exponho-me bastante, ou seja, o que eu sou como criador, como pessoa, como pai, como angolano, sou assim, sou de uma maneira que as pessoas acabaram por, se calhar, conhecer-me primeiro do que a própria música. E o facto de eu ter desabafado tão frontalmente com todos e mostrado todas as minhas inseguranças, se calhar fez com que as pessoas também confiassem muito na minha fotografia. Porque às vezes eu costumo dizer isso, é de facto uma responsabilidade e um privilégio perceber que as pessoas confiam em mim para tirar a foto, né? E às vezes a gente vê que vai um fotógrafo estrangeiro e tira uma foto e tem ali uma poça d'água ou tem vai lá, umas condições que não são tão boas e às vezes parece uma exploração da miséria. E o que acontece muito em Angola, e não só em Angola, mesmo em Moçambique, que em particular, que também é um país que a minha música penetrou bastante, o que acontece de facto é que as pessoas confiam um pouco nessa minha honestidade para contar a nossa história e sabem que quando eu estou a tirar uma foto que tem pingos de chuva numa casa de zinco ou de chapa, eu estou a tirar para falar da nossa capacidade de nos reinventarmos e de seguir em frente, apesar das dificuldades. Para um músico, para um autor, para um criador, acaba por ser também uma bênção, porque é uma forma de, desde logo, obviamente, conhecer as pessoas e conhecer também a realidade social, claro, que se passa à sua volta, não é? Sim, porque eu sempre tive... Bom, às vezes eu próprio não compreendia o meu olhar. Aliás, até hoje ando à procura, às vezes, de me encontrar. E é também quando falo dos outros que estou a falar de mim. E normalmente, às vezes, quando eu faço uma música, ainda hoje, aquela música é o que me salva, né? Essa vontade de continuar a escrever e a falar de nós. Porque, no fundo, eu sou aquilo que me sobra, né? Depois de todos os aplausos. No fundo é isso, eu sou aquele momento em que estou a fazer a música, eu sou quando a cortina está fechada, aí parece que é quando eu me sinto mais eu. E as pessoas têm, desde o meu pai, que quase que me obrigava a ir para o palco e dizia: tens que cantar, tu vais ser um grande cantor, tem que ser. Comprava as aparelhagens, tentava fazer o que ele podia para que eu largasse a timidez e fosse em frente. As pessoas fazem também muito isso comigo, então de facto é uma bênção poder ter todo esse carinho. Sim. 30 anos depois. A fama nunca o seduziu particularmente, ainda assim achou-se famoso. Agora lida bem com a fama?
Bom, lido melhor. Como é que é dizer? Pronto, hoje em dia eu já consigo fazer entrevistas e ir tirar fotos com os fãs, essa coisa toda, porque para mim nunca foi isso. Eu nunca pensei em mim como o Paulo Flores, né? Eu pensei em mim como o Paulo, como o pai da Kézia e do Chiari. Eu hoje em dia já sou avô também. Sim. Então tudo isso faz parte desse meu crescimento e dessa minha procura. E a fama, de facto, se calhar é a parte mais difícil por vezes, de lidar. Mas assim como não nos podemos censurar com relação à liberdade de expressão, às vezes somos nós que nos censuramos com a fama, se calhar é a mesma coisa. É procurarmos também estar de bem com a fama, não é? E não deixar que a fama nos mude ou de alguma maneira nos faça sentir reprimidos também. Vamos falar também do espetáculo que trouxe a Macau, dos vários espetáculos que deu aqui a Macau. Na altura em que estamos a gravar esta entrevista ainda falta o espetáculo maior, na Festa da Lusofonia. O palco do seu espetáculo é ele próprio uma festa da lusofonia, porque tem elementos de vários países lusófonos, de Cabo Verde, da Guiné, entre eles Manecas Costa, um artista em nome próprio. Sem dúvida. E um grande artista, um grande compositor, também com discos incríveis. Mas é isso, no fundo também é um pouco a minha vivência, né? O facto de eu ter crescido em Lisboa, os meus amigos, desde o Rui Veloso, ao Tito Paris, ao Manecas Costa, que está aí connosco, todos nós sempre nos misturamos muito, né? A Marisa, a Sara Tavares, todos nós temos uma ligação. E, no fundo, a lusofonia acaba por ser um pouco isso. Na prática, é essa nossa vivência, é às vezes que nós às vezes nos chateávamos, ou quando cada um tinha aí uma ideia diferente sobre um acorde. Mas neste show, e atendendo também a ser a primeira vez que eu vinha a Macau, eu quis também trazer essa história, né? Desses 30 anos que fazem parte, Manecas Costa, o Cal Paris, que é sobrinho do Tito também, de Cabo Verde, o Juvenal Cabral, que é irmão também do cantor e faz parte do Estabanca Jazz, e o Pirica Duia e o Galeano Neto, que são angolanos mais tradicionais, mais do samba tradicional, que eu os trouxe também para podermos fazer essa viagem, que neste caso ela está mais virada de facto para o samba. É um projeto que inclusive nós não trouxemos teclados nem nada assim eletrónico, são os violões, as guitarras e as percussões e a nossa emoção. Qual é que foi a reação do público, nomeadamente do público chinês? Eu não sei, o primeiro show era muito diverso, né? Tinha angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, pelo que eu percebi, portugueses e alguns chineses. E chamou-me a atenção, principalmente uma música que eu tenho, que no YouTube acho que é que tem assim mais visualizações, porque hoje em dia também começou a haver uma expansão das escolas de dança, né? De kizomba, de samba. Inclusive nós já participamos em festivais no Japão, na China, na Rússia, na Polónia, que tinham a ver exatamente com isso, festivais de salsa, bachata, kizomba e samba. E eu reparei que quando foi o Boda havia vários chineses a reagir à música com conhecimento mesmo. Sim. E inclusive aplaudindo e dançando até. No Largo do Senado também foi um pouco assim, embora tivesse também muito mais africanos, pessoas das Filipinas, pelo que eu percebi, que em Angola também passaram muito. Então era curioso ver alguns até de cantarem partes da letra, né? Que foi surpreendente para mim. Os outros dois shows que nós fizemos foi um pouco mais intimista e o que nós fizemos hoje, por exemplo, as pessoas pararam, sentaram-se todas a ouvir e a absorver o que estávamos a fazer, que era um show só com o violão e a dicanza, que é um nosso reco-reco, mas assim mais feito em bambu, mais comprido. E foi também emocionante, acabamos até por fazer mais um encore. E vi também as crianças chinesas, uns dançavam, outros estavam de facto a assimilar as melodias e acho que a música também tem essa particularidade, né? De o sentimento, a emoção que passa supera todas as traduções que se perdem às vezes no nosso dia-a-dia. Vamos voltar à Angola. Como é que olha para a música angolana nesta altura, quer em termos de indústria, quer em termos criativos? Está a atravessar uma boa fase, diria? Acho que sim, porque primeiro Angola é um país que é ótimo para os artistas, né? Porque criatividade ali não falta. Às vezes, ao virar de cada esquina, tu não sabes o que vais encontrar. E por vezes avançamos 2 ou 3 anos numa rua e na outra voltamos para os anos 70. Sim. E tudo isso junto dá, acho que, muito para os artistas criarem e muita imaginação
muita coisa se faz a partir daí. A indústria cresceu muito, porque houve uma altura que, entretanto, fui viver para Angola. Vivi depois disso, já depois de ser cantor, acho que de 2000, mais ou menos de 99, 2000 até 2010, 2012, eu vivi, de facto, em Luanda. E aquilo também mudou a minha forma e a minha abordagem à música. Porque antes, no início, como eu disse, era muito a saudade, né? Que os meus avós falavam, as histórias que o meu pai às vezes me contava quando vinha. E quando eu cheguei ali era um pouco como nós africanos que também queremos ser vistos no mundo. Era quase como procurar desligar todos os geradores, esquecer todas as parabólicas, mas ao mesmo tempo fazer parte deste mundo que corre de uma maneira muito mais rápida hoje. Mas também com aquela percepção de que hoje em dia um miúdo no Mosec pode no seu home studio fazer um beat que amanhã pode ter 10 milhões de visualizações também, e nos Estados Unidos influenciar também a dança, como acontece muito com o Kuduro, por exemplo, que tem uma atitude, uma cor, uma quase frenética, né? Em termos em termos rítmicos, e que acaba por influenciar muito também a música eletrónica contemporânea. A indústria cresceu bastante, porque quando eu cheguei lá havia muito pouco, não havia managers, por exemplo, não havia as profissões adjacentes e que fazem falta, não havia roadies, havia muito poucas empresas de som, de luz. Ou seja, está mais profissionalizada. Muito mais, hoje em dia muito mais, e claro que há muita coisa que se calhar ainda não é em termos de conteúdos aquilo que nós queríamos, mas tem muito mais produção e daí tem saído também muito maior exigência, artistas com muito mais qualidade e mais dimensão até cá fora. Por falar em artistas, tem colaborado com muita gente ao longo dos anos, nomeadamente artistas jovens, emergentes. Pedi-lhe que nos deixasse alguns nomes de jovens músicos promissores, que não sejam necessariamente, que possam não ser necessariamente muito conhecidos nesta altura, mas em que reconheçam um talento particular e que sejam interessantes. Sim, mas também os conhecidos, alguns, né? Porque eles próprios também estão num crescimento e como é o caso nós temos em Lisboa já a fazer muito sucesso, já tivemos o Anselmo Ralph, o Matias Damasio está a fazer muito sucesso hoje em dia. Esses as pessoas já conhecem. As pessoas já conhecem. Para alguém, o Yuri da como Cunha, alguém que já está dentro também de falar, porque também é alguém que tem um percurso que acho que faz um resgate muito, muito importante. E depois os mais novos, que é isso que no fundo está-me a pedir, como a Aline Frazão, como o Toti Samed, que de facto são, como a Anabela Aya, que são jovens que de facto têm feito uma musicalidade virada também para o seu próprio coração e não muito à procura das modas, né? E no caso desses três, da Nayela também, Nayela Simões, portanto são alguns dos jovens que estão a aparecer com muita generosidade na sua estética artística. Olhando para trás, há pouco falou do panorama que se pode ver em Luanda, em ruas diferentes, estilos de músicas diferentes, e o próprio Paulo está envolvido com o Conjunto Angola 70, que é também uma forma de olhar para o retrovisor, de alguma forma, não é? Ir à procura destas raízes do Semba. O que é que vem aí? Exatamente. Conjunto 70. É uma produção que eu estou a fazer, que de facto fui buscar alguns dos mais velhos que tocavam nos grupos antigos, como os Quies, os Jovens do Prenda, logo a seguir à Independência, uns grupos que de facto começaram a fomentar e a gravar o Semba nas suas variantes, né? É uma música por vezes mais urbana, por vezes mais ligada ainda ao tradicional. Então trouxe com alguns guitarristas e percussionistas mais velhos, estamos a fazer um disco que tem muito a ver com essa linguagem instrumental, por um lado, e algumas músicas também cantadas, mas essencialmente é um pouco para mostrar aos mais jovens a nossa história recente, porque também é um dos perigos que às vezes se corre com o progresso, com querer apanhar o barco do mundo, muita coisa vai ficando pelo caminho. Então eu já tinha feito uma produção de um disco de música étnica apenas com os Kitushi e seus acompanhantes, que são um grupo de semba tradicional com os instrumentos da raiz do semba, que é o batuque mais grave, é o requinto, que é o outro batuque mais agudo, a puita, que no nosso caso dá um pouco origem, dá a mesma origem à cuíca do Brasil, só que o nosso é num bambu, o som é mais grave.
Temos também o ungo, que no Brasil chamam brimbau, e a dicanza e o muquindo. Portanto, estes são os elementos base do samba. Então eu gravei, fiz essa produção com esses mais velhos dos Quituxi, e agora estou a fazer esse trabalho do Angola 70, sempre com essa intenção de resgatar essa memória e de pôr os mais jovens também à procura dessa história. Isto é um projeto para um espetáculo ao vivo ou para também a gravação de um álbum de estúdio? Neste caso é mesmo um álbum de estúdio que agora, quando voltar a Lisboa, vou terminar, porque nós já fizemos as gravações, agora é a parte mesmo da produção final, das misturas e da pós-produção. Porque shows já temos feito várias vezes em Angola. O próprio conjunto Angola 70 já fez muitos shows pela Europa nos últimos 2, 3 anos e essencialmente também era a ideia mesmo de poder mostrar para dentro de Angola, para os mais jovens, essa musicalidade que se vai perdendo. E quanto a álbuns em nome próprio? Algum... Pois eu fiz. É que nos últimos 3 anos eu fiz 3. Sim. Então os meus fãs já estão a precisar um bocado de ouvi-los ainda, né? Mas nessa criação, eu lembro que nós tivemos uns 6 meses em Angola e eu formei um laboratório criativo onde passava toda a gente, das várias linguagens e de várias gerações, né? Eu pus o Teddy Singh, que é um mais velho que tem 60 e tal anos, uma linguagem da guitarra do Congo antigo, do Franco, daqueles reis das melodias do Congo, com miúdos como o Prodígio dos Força Suprema, numa batida de samba e procurando fazer essas conversas, né? Todas inclusivas e de facto de toda essa experiência ainda temos lá umas 30, 40 músicas em arquivo, vá lá. Mas acredito que no início do próximo ano eu possa lançar mais um disco. Por agora também ainda vou ao final do ano normalmente a Angola e celebrar neste caso os meus 30 anos de carreira. Paulo Flores, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao entrevista. Prazer muito grande. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.